Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para começar um quadro que deve se repetir muitas vezes aí nessa intertemporada, né? Que é um quadro que a gente comenta o vai e vem do mercado. Quem saiu, quem chegou no Vasco da Gama. A gente vai estar aí analisando cada peça dessas trocas, desse vai e vem que acontece muito entre essas temporadas. E aí, antes de começar, é bom até esclarecer aqui por que eu não estou respondendo umas perguntas que vocês estão deixando muito aí na caixa de comentários, né? O que eu mais ouço agora, o pedido que eu mais ouço de vocês é: Felipe, indique aí, diga que jogadores o Vasco poderia contratar para 2018. E, gente, isso é uma tarefa muito complicada, né? Dizer que jogadores o Vasco pode contratar, eu não estou aqui com o meu radar ligado para saber que jogadores. Tem jogador que eu nem lembro, né? Por exemplo, falaram agora do Ralf, lá que jogou no Corinthians, que seria especulado. Nem lembrava do Ralf mais. Então, assim, a gente esquece. Se não são esses jogadores que estão à vista aí, a gente esquece que eles estão, mesmo que a gente lembre. Não sabe como é que ele tá, não sabe em que time que ele tá, se ele tá em boa fase, se ele tá em má fase, se ele tá em final de contrato. Fora jogadores que eu não conheço porque eu não tô acompanhando a Série B, não tô acompanhando os campeonatos estaduais ao redor do Brasil, os campeonatos nacionais do restante da América do Sul. É difícil até para o próprio clube descobrir jogador, né? Tanto que muitas vezes acaba caindo aí em conto de empresário que apresenta DVD, que oferece jogador. Então, se é difícil para os profissionais dos clubes que teoricamente trabalham para isso, quem dirá para a gente aqui que somos meros torcedores, não é mesmo? Eu, inclusive, defendo que o Vasco devia ter um departamento específico só para ficar monitorando o jogador. Contratar ali um coordenador com mais uns 2, 3 subordinados para ficar só monitorando situação de jogador, que jogadores estão se destacando em cada campeonato, como é que é a situação de contrato do cara, se tem às vezes um jogador bom que foi vendido caro, mas está numa má fase no seu clube, quer voltar para o Brasil, acontece muito, para a gente poder pegar bons valores, né? Jogadores que realmente vão fazer a diferença e aproveitar bons negócios, né? Que nem eu falei, às vezes o jogador está insatisfeito num clube, quer sair, isso ajuda a baratear um pouco o preço dele, o Vasco pode se beneficiar disso também. Enfim, outro pedido que vocês fazem muito também e que é complicado de responder aqui é fazer comentários sobre os jogadores que estão sendo especulados no Vasco, né? Porque nessa época do ano a gente sabe, é uma enxurrada de nomes que aparecem aí na mídia, né? Já falaram só essa semana, desde que acabou o campeonato até hoje, já falaram Diego Souza, o Luan do Atlético Mineiro, Scarpa do Fluminense, atacante de Vitória, atacante de Paysandu, Carleto do Curitiba, o Ralf, o Newton. Isso sem falar nos nomes que vão aparecer entre essa gravação aqui e o momento que esse vídeo for pro ar, né? E assim, são nomes que com a mesma velocidade que eles sobem, eles caem. O Diego Souza e o Scarpa são nomes que já foram aí descartados pelo Euriquinho. O Carleto, lá o lateral esquerdo do Curitiba, já assinou com o Atlético Paranaense. Então, vou fazer um vídeo aqui comentando essas contratações. Eu gosto de fazer uma pesquisa, né? Ver um pouco como está o jogador, para não falar só de memória dos jogadores. E aí, de repente, nesse tempo que eu faço uma pesquisa, gravo o vídeo, quando eu lanço o vídeo no ar, o jogador já foi descartado, já foi contratado por outro clube. Então, fica complicado também. Eu vou preferir fazer, que nem eu sempre tenho feito aqui nesses 3 anos de canal, me ater às contratações definitivas, onde já bateu o martelo. Vamos começar por elas, pelo menos, né? Porque são muitas também. E aí, eventualmente, se tiver uma especulação que realmente esteja quente, todo mundo já esteja falando, aí pode ser até que a gente, né, se antecipe, ponha a carroça na frente dos bois e até fale sobre o jogador, mesmo antes de baterem o martelo. Mas essas especulações muito iniciais, assim, sabe? Que muitas vezes são cavadas de empresário ou até mesmo mais um desejo do repórter, da torcida, do que uma intenção do clube. Essas aí vamos evitar porque não tem tempo para comentar tanta gente, né? Vamos começar então para valer o vídeo aqui e falar dos jogadores que foram negociados até agora. A maioria foram saídas, na verdade, não teve ainda grandes contratações, né? Mas não é por isso que a gente vai deixar de comentar. Vou começar falando então da saída do Jordi, que foi emprestado por um clube iraniano, Tractor-Sazi, por 6 meses, com opção de renovação de empréstimo por mais 6 meses. E aí eu fico me perguntando o que falaram por Jordi
para ele aceitar essa furada na qual ele está se metendo, né? Com certeza, eu imagino que o Jordi deva ter pedido para ser negociado, né? Ele que vinha sendo o goleiro reserva do Vasco, vinha fazendo atuações, na minha opinião, cada vez melhores e de repente aí, com o Zé Ricardo, acabou perdendo o posto de reserva do Martin Silva por Gabriel Félix. Isso deve ter deixado ele bem pé da vida. Acredito que tenha partido dele, ou até do empresário dele, essa vontade de sair do Vasco e ir para outro clube, né, para poder jogar, para poder adquirir experiência, para poder até se mostrar para o Vasco mesmo. Entendo essa motivação do jogador até, né, de querer se provar para o clube. Agora, parece que ele pegou literalmente a primeira oferta que apareceu para ele, né? Porque se mandar lá pro Irã para jogar bola, ele não vai conseguir nem melhorar tecnicamente, porque o futebol do Irã... você conhece o futebol do Irã? Pois é, ninguém conhece, né? É um futebol semi-amador que tem lá. Chamar a atenção do clube do Vasco também não consegue, porque ninguém vai acompanhar o desempenho dele no Irã. Então foi uma baita furada. Quisesse sair emprestado, ia melhor ir para um Madureira, para um Bangu da vida, disputar aí o Campeonato Carioca, aí fecha o gol contra o Flamengo, fecha o gol contra o Fluminense, chama a atenção da comissão técnica de novo, ou um clube do Nordeste, vai jogar o Campeonato Paulista, vai para algum lugar onde você não suma do radar do clube, né? E também, fora isso, né, venha a ser realmente testado, porque jogar no futebol do Irã não vai trazer nenhuma coisa nem outra. Para o Vasco, eu acho que também é ruim, porque a gente perde ali um goleiro que vinha evoluindo, mal bem, já tinha uma experiência em jogos profissionais, para ficar com Gabriel Félix, que jogou aí 4, 5 jogos, já chegou até a passar mal de nervoso, então quer dizer, complicado ter ele de goleiro reserva, ainda mais com o Vasco prestes a disputar uma Libertadores, vai ter que gastar dinheiro para trazer um goleiro reserva, tá faltando dinheiro para montar um time titular, e aí você vai ter que gastar dinheiro para trazer um goleiro reserva. Eu acho assim um desperdício de dinheiro, por isso que eu defendo a tese aí de que foi o Jordi que quis sair mesmo. E aí nessa, talvez o Euriquinho entrou numa de sacanear, já que ele quer sair, eu vou trollar, vou mandar ele lá pro Irã. O Jordi, que é todo evangélico, né, cristão, nas entrevistas dele parece que ele tá mais pregando do que dando uma entrevista. Aí o Euriquinho resolveu mandar ele para um dos países mais islâmicos do mundo, cheio de muçulmano. Vai ser complicado do Jordi fazer as pregações dele lá. Seguindo aqui então, teve a dispensa também do Lucas Rocha, né? Acabou o empréstimo do Lucas Rocha e ele não foi renovado. Isso aí, para mim, mais um erro crasso dessa diretoria, que demonstra uma total falta de planejamento, porque traz um garoto novo de um clube pequeno, do Boa Vista, para vir para o Vasco, não dá chances, quase não dá oportunidade para ele, jogou aí 1 ou 2 partidas no ano, se tanto, e já dispensa no final do ano, né? Qual que é a lógica dessa contratação? E aí eu volto na questão lá de ter um departamento que monitore jogadores para poder fazer apostas mais certeiras, porque aqui, com esse Lucas Rocha, das duas uma, ou trouxe um cara e ele é tão ruim que nos treinos já mostrou que não dava, não tinha a menor condição, que não parece ser o caso, porque quando ele jogou direitinho, ou então tá fazendo errado, né? Porque como é que você traz um cara, ele nem joga e no final do ano você já dispensa, sabe? Então investe, viu o talento, viu o potencial no garoto? Investe por um longo prazo com ele, né? Na época que a gente tinha um diretor de futebol profissional ali, que era o Rodrigo Caetano, a gente tinha mais esse planejamento, né? Ele trouxe o Rômulo do Porto de Caruaru, ainda com idade de júnior, jogou uma época nos júniores antes de ter uma chance no profissional, um contrato mais longo. O próprio Dedé veio para o Vasco em 2009, né? Começou a aparecer em 2010 para brilhar em 2011. Você vê que você confia no jogador e você dá um tempo para ele se adaptar. Um jogador jovem, vindo de um clube pequeno. Não dá para achar que o cara vai chegar no Vasco e vai sair destruindo já. Ele precisa de um tempo para se adaptar. Se você viu que ele tem esse potencial, você tem que ter confiança. Ou você não vê potencial e nem traz, ou confia, e aí você vai dar um tempo longo para ele se desenvolver, né? Aproveita que o salário desses jogadores não é muito alto e, estipula um contrato longo, né? Acho normal trazer por empréstimo. Ficou ali um tempinho, viu que ele funciona, alonga um pouco mais o contrato dele para ver se ele se desenvolve. Agora, ano passado já fez isso com o William, né? Trouxe o garoto do Madureira, ele chegou a jogar, fez umas boas partidas, depois caiu um pouco de qualidade, normal também disso acontecer. No final do ano dispensou ele para renovar com o Marcelo Matos, muito mais caro e que passou o ano inteiro sem jogar.
Para renovar com o Júlio dos Santos, também que a gente sabia que não tinha a menor chance de dar em nada, esse cara renovou. E aí, de repente, o William, que era muito mais barato, tinha muito mais potencial, dispensou. Agora a mesma coisa. Tá abrindo mão do Lucas Rocha aí, que parece ter um potencial, viram um potencial para trazer, mas de repente desistiram e estão falando em renovar, por exemplo, com o Rafael Marques, um zagueiro que já está em final de carreira e que não tem muito mais a fazer no futebol. De novo, ou é muita falta de planejamento, não tem nenhuma ideia do que está fazendo, pega ali no susto, vai contratando jogadores sem pensar um pau na frente do nariz, ou então é negociata, é acordo com o empresário, são coisas aí que ultrapassam o futebol e que não deveriam estar sendo feitas no clube, né? É essa a impressão que passa. Outro jogador que teve aí seu empréstimo acabando e foi dispensado também, e que é outra demonstração da falta de planejamento do Vasco, é o Manga, né? O Andrés Escobar, o Manga, que acabou de ser dispensado pelo Vasco aí e veio passar um ano de férias no Rio de Janeiro, porque quase não jogou no time. No começo do ano eu cheguei a apontar que o Vasco estava fazendo contratações erradas porque trouxe muitos jogadores para a mesma posição. Aquela posição ali de atacante de lado de campo, a gente já tinha uns garotos da base aparecendo aí, tipo Caio Monteiro, já tinha a promessa do Paulo Vitor, tinha o Éder Luiz, que estava sob contrato ainda, o próprio Pikachu joga pelaquela posição, já tinha os jogadores ali. Aí você ainda traz o Muriqui, que joga pelaquela posição, o Kelvin, que joga naquela posição, traz o Manga, que joga naquela posição, reincorpora o Guilherme, que também pode jogar naquela posição. Quer dizer, estava ficando claro que estava contratando jogador para não jogar, né? Só que o mais engraçado é que logo no começo do ano, o Muriqui pediu para sair do Vasco, o Kelvin se machucou e ficou fora o ano inteiro, e mesmo assim o Manga não teve oportunidade. Aí fica a pergunta, para que contrata um jogador desse? Jogou dinheiro fora com o Manga, não sei quanto ele ganha de salário, mas foi todo um dinheiro jogado fora. Que, mais uma vez, repito, ou mostra muita falta de planejamento, não tem a menor ideia do que está fazendo, ou então são artimanhas aí que transcendem o futebol, né, que transcendem as quatro linhas, que estão regendo essas contratações, porque no limite do observável aí, na lógica aí do futebol, da bola rolando, é mais uma contratação que não fez nenhum sentido. Outra dispensa que a gente teve essa semana, por conta de final de contrato, foi a do Éder Luiz, e aí já é uma enrolação da outra diretoria, né? O Vasco, ainda na época do Dinamite, contratou o Éder Luiz junto ao Benfica, contratou ele e o Felipe Bastos, mas não pagou, ficou devendo, uma confusão aí jurídica, financeira, que vem se desenrolando até hoje, né? Em 2013, o Éder Luiz chegou a sair, mas aí o Vasco ainda estava com a dívida, ele acabou voltando por conta da dívida e foi ficando no Vasco até hoje. E é lamentável, né? Porque um jogador que a torcida do Vasco tinha um carinho grande, foi o autor do gol do título da Copa do Brasil, foi ele que fez o gol que trouxe a taça para São Januário, né? Mas, por causa dessas confusões, aí mantém um jogador lá e ele mal entra. Então, aí você mantém um jogador no elenco, mas ele não tem oportunidade de verdade, entra uma vez aqui, outra vez daqui a 2 meses, fora de ritmo, sem entrosamento, joga mal, aí some, aí depois volta. A torcida acaba se irritando com o jogador. Quer dizer, vale muito mais a pena já ter dispensado, resolvido, dado outra solução. Esse é um dos motivos pelo qual não vale ter um elenco muito inchado, sabe? Porque eu acho que você tem que ter, no começo, você escolhe ali as peças, sabe? É um jogador para cada posição, um reserva, e meio que se resolve ali. Se depois de precisar de mais gente, puxa alguém dos júniores, tenta contratar alguém conforme a temporada avançar, mas não adianta ter um elenco inchado desde o começo, e aí fica com esses jogadores que entram uma vez na vida, outro na morte, não consegue se destacar, é no final do jogo, que nem acabou acontecendo aqui com o que a gente falou, né? Tanto o Éder Luiz, quanto o Manga, quanto o Lucas Rocha, meio que se encaixam nessa situação, jogadores que passaram o ano inteiro aí no Vasco e mal tiveram oportunidade. E tem outros aí no elenco que a gente sabe que mal jogaram esse ano. Quem está pagando todos esses salários, né? O Vasco não tem dinheiro para contratar jogador. Será que se pegasse o dinheiro de toda essa galera e juntasse num jogador só, não podia trazer um cara para ser titular e que realmente fosse fazer a diferença? É a pergunta que fica. Continuando aqui, então, vamos falar de uma contratação que o Vasco fez, que foi do jovem atacante Nathan, não sei como é que se pronuncia, e vem aí a princípio para reforçar o novo time sub-23 do Vasco. Essa é uma contratação para lá de suspeita também, né? Há uns 2 meses atrás
saiu na imprensa que o Vasco estava contratando esse jogador. O próprio jogador, nas redes sociais, falava como atleta do Vasco já. E aí foram falar com o Euriquinho, ele negou, não tem nada disso, ele só vem se o Vasco montar um time sub-23. Quer dizer, meio que desdenhando o jogador que ele vai contratar, né? Aí, recentemente, essa semana, descobriram que ele já estava treinando no Vasco. Quer dizer, foi uma contratação que claramente o Vasco não fez nenhuma questão de mostrar, nenhuma questão de exibir. Que tipo de postura é essa, né? Você contrata um jogador e tenta esconder, tenta fazer o mínimo para que percebam que ele está atuando no clube. Para mim, isso aí é para lá de suspeito. Depois, a gente vai descobrir que o empresário dele é o prefeito de Duque de Caxias, onde o Vasco está negociando a liberação de um terreno para fazer o CT da base ali. Quer dizer, mais uma vez, é a politicagem se misturando com o futebol. Acho importante a gente ter um CT para base. Seria muito bom se aquele terreno em Duque de Caxias ali fosse liberado para isso, mas as coisas têm que ser feitas com transparência, né? Com clareza. Não é uma mão lava a outra aí por debaixo dos panos, ninguém sabe o que é feito direito. Não é esse o caminho para resolver essas questões, né? Então, um jogador que eu, sinceramente, tenho expectativas muito baixas para ele. A minha impressão é que ele vai ser mais um Lucas Rocha, um Manga da vida aí, nem vai chegar a jogar no time titular. Se jogar vai ser poucas vezes. E aí uma pena porque, vamos falando aqui então do último jogador negociado essa semana, que foi o Renato Kaiser, artilheiro da base do Vasco aí, mas que no profissional aqui do clube não teve nenhuma oportunidade. Mais um desses jogadores que o Vasco fica emprestando para um monte de timeco aí, que não desenvolve nada do jogador, na minha opinião. Muitas vezes ele vai para o clube, nem joga, fica no banco, porque a obrigação de ficar botando o jogador para treinar, para melhorar, é do clube formador, é o clube ali que tem interesse no desenvolvimento do jogador, né? Você empresta ele para um clube menor, ele não vai botar o garoto, não, vou botar ele para se desenvolver. Se tiver um outro jogador mais veterano ali, mas que dá mais conta do recado, acaba que o moleque fica no banco. Ou então, quando é titular, vai participar de campeonatos, semi-profissionais, que nem esse que ele jogou contra a Ferroviária aí, num campeonato paulista de terceira, quarta divisão, sei lá qual é o torneio. Não acrescenta nada. Veio pro Vasco, voltou, vai ser emprestado pro Tupi agora de Minas Gerais. Acho um pouco melhor, né? Não sei quanto tempo de empréstimo é, mas se for uns 6 meses, botar ele para jogar o Campeonato Mineiro, enfrentar ali um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, o América, que acabou de subir para a primeira divisão, pode ser interessante para ele, é um pouco mais interessante do que jogar na Ferroviária. Mas, aí repito, será que ele vai jogar de titular no Tupi? Será que vão dar oportunidade para ele? Vão olhar para ele com o carinho que ele teria no Vasco? Difícil de acreditar, né? Então não faz muito mais sentido, ao invés de contratar um jogador lá do Duque de Caxias, que só está vindo porque o prefeito é o empresário dele e que, sabe, pela própria postura da diretoria, ninguém leva muita fé de que vá para frente. Ao invés de fazer isso, não fazia muito mais sentido botar o Renato Kaiser nesse time sub-23 do Vasco aí, para jogar debaixo das asas do clube, realmente sendo preparado para, quem sabe, jogar no time profissional do Vasco algum dia e não ser largado à própria sorte em um clube sem estrutura, que não vai olhar com atenção para ele, sabe? Que vai largado, como é na maioria dos clubes menores desse Brasil aí. É lamentável. Bom, e é isso que eu tenho para hoje aí, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Essas foram as negociações que rolaram no Vasco aí, né? Onde se bateu o martelo. E aí muita gente vai falar, e o Tales? Não falou do Tales? O clube já se posicionou que vai querer negociar ele. Querer negociar não é negociar, né? Para onde que ele vai? Já emprestou? Já achou um time para emprestar ele? Porque o contrato dele com o Vasco vai até 2019. Então, dispensar não dá, né? Tem que tentar achar um clube que vá aceitar ele. Então, enquanto não fizer esses arranjos, não se oficializar um empréstimo aí para outro clube, a gente guarda aí para depois, né? Se realmente isso se confirmar, aí a gente comenta aí num próximo vai e vem do mercado. Beleza? Antes de partir, eu vou indicar mais um canal aí que apareceu agora sobre o Vasco, mas que vem crescendo com muita rapidez, que é o canal do Mário Coelho, o Mário Coelho Vasco. Vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. Ele realmente está fazendo um belo trabalho aí. Todo dia ele está postando vídeo, dando as notícias e comentando as notícias do Vasco, né? É um canal parecido um pouco aqui com Sobre Vasco.
tem um quê de Vascaíno Sincero, de Meu Primeiro Amigo, que são outros canais do Vasco que eu já comentei aqui. E vale a conferir, vale você dar uma conferida lá, caso você queira ouvir mais uma opinião sobre o Vasco. Eu acho que é muito legal esse surgimento de novos canais do Vasco, várias vozes vascaínas aí falando, cada um dando a sua opinião. E a partir de várias opiniões mesmo, que cada torcedor aí vai construir a sua própria opinião, mas muito mais embasada. E com certeza, direto ou indiretamente, isso ajuda aí no futuro do nosso Vasco. Eu tenho essa convicção. Então, confiram lá o canal do Mário, digam aí o que acham do canal dele. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também, dar o like no vídeo, que aqui também tá tendo vídeo todo dia, hein? Aqui tá tendo vídeo todo dia. Para continuar assim, eu preciso que o canal continue a crescer, que continue a ter muitos likes. Então, faça a sua parte daí, que eu faço a minha daqui e a gente vai se falando.